Bom dia, amada igreja, graça e paz a todos. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 2, vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Profeta Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 ao 16. Antes de fazer uma breve oração, Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunidade para adorarmos a Ti, aprendermos mais de Ti, Senhor, e nos amarmos nas nossas conversas, nossos relacionamentos. Obrigado, Senhor Deus. Abre a nossa mente e nosso coração para ouvir da Tua palavra. Amém. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor for testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Irmão, uma igreja saudável é uma igreja que tem famílias saudáveis. Uma coisa não acontece sem a outra. Então, a função de quem está aqui para ministrar a vontade de Deus para nossas ações e comportamentos é ministrar as verdades de Deus para que tenhamos uma família saudável. Uma família aos olhos de Deus, santa, e que possa desenvolver nesse núcleo, Senhor, toda a vontade de Deus para nossas vidas. As famílias se desenvolvendo espiritualmente, a igreja se desenvolve. Uma é consequência da outra. Não tem como dissociar. E o que a gente precisa entender muito claramente? A vontade de Deus é um casamento santo. Quais são os 4 pontos principais de um casamento, segundo a palavra de Deus? O casamento é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Ponto final. Todas as outras filosofias que a gente tem convivido aqui, que dá muita polêmica e blá, 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 totalmente fora da vontade de Deus. Segundo ponto, o casamento é monogâmico. Um homem, uma mulher. Muitos vão falar assim, mas na Bíblia tinha casos de
personagens da Bíblia que casaram com várias mulheres e tal. É verdade. Mas só deu problema, gente. Nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é um homem e uma mulher vão se unir e formar uma só carne. Está lá na criação, em Gênesis. Outra coisa, um casamento é monossomático. É uma palavra um pouquinho diferente. O homem e a mulher, eles vão somar. Os dois se complementam. Eles se complementam, eles não vivem separados, isoladamente, na mesma casa. Eles se somam. Eles se ajudam. Um complementa o outro. E o quarto ponto do casamento é que ele é indissolúvel. Nós não podemos casar para depois descasar. É uma vez só. É uma vez só. Venha o que vier. Essa é a vontade de Deus para a família. Existem divórcios? Existem. É a vontade de Deus? Não é. É uma permissão de Deus. É diferente de permissão e vontade de Deus. Então, baseado nisso, a gente tem que sacrificar nossas vidas para ter um bom casamento. Provavelmente esse seja um dos principais objetivos de um homem e de uma mulher, lutar por um bom casamento. Um bom casamento, você vai ser uma boa criação de filhos, uma boa família, uma boa igreja. Então, o casamento é extremamente importante no contexto de Deus, da vontade de Deus. O que é um casamento? O casamento é uma coisa voluntária. Teve uma época na história que os pais escolhiam com quem os filhos iam casar. Não existe isso na Bíblia. É uma coisa voluntária. Você escolhe com quem você vai casar e a responsabilidade é sua. Casou, você vai ter que encarar a pessoa que você escolheu com suas qualidades e seus defeitos. E já vi muita abobrinha sendo falado sobre ir bem com ele. Isso aí é muito importante. Às vezes, por causa do pecado que está em nós, né, a gente não entende isso. Mas nós temos que se dar bem com nossos cônjuges. Temos que viver bem. Fazer uma metáfora que é você comparar o jogo de tênis, com um jogo de frescobol. Frescobol. O jogo de tênis, você está lá para ganhar o jogo. Tem duas pessoas ali, uma disputando com a outra. No casamento não pode ter disputa, quem é melhor, quem é pior, quem vai ganhar. Eu ganhei, eu mando aqui, eu não sei o quê, aquelas coisas bestas, né? Não pode ter isso. Não é um jogo de tênis que você está competindo, que um vai ganhar e o outro vai perder. É um jogo de frescobol. Todo mundo sabe o que é jogo de frescobol? Você vai lá, um joga para o outro, e quando o outro joga a bola meio petequinha, meio tortinha, o outro vai, de vez de deixar mais difícil, ele tenta facilitar para o outro. Então, é um jogo de um facilita a vida para o outro, um ajuda o outro, um é companheiro do outro. E isso torna a vida muito melhor, muito mais fácil, muito mais agradável. E nesse casamento, a principal testemunha é o Senhor. Nesse trecho que a gente leu aqui, ele fala do casamento misto que estava acontecendo entre o povo de Deus com outros povos. Eu falo isso não na questão do misto da raça, estou falando no misto da fé, do que eles acreditavam. A Bíblia, ela condena, não tenho medo de afirmar isso, que a gente case com pessoas que tenham fé diferente da nossa. É o chamado casamento misto.
Alguns mais pode falar assim, mas teve o caso de Ruth, Boaz, a gente até estudou sobre esse caso aqui, que um é moabita, né, o outro é judeu, mas a Ruth, ela se converteu à fé em Deus Todo-Poderoso. Então, eles não eram um casamento misto, era um casamento que a pessoa acreditava na mesma coisa. É muito difícil você, dentro de um lar, um acreditar em Deus e o outro acreditar nos espíritos, no Exu, no sei lá o que, tem vários deuses, né? Então, Deus condena o casamento misto. Sendo bem prático, é uma devocional bem prática. Então, vocês que estão casados, ou que vão aconselhar os seus filhos para casar, ou vocês que estão aqui que não casaram, evitem planejar um casamento com uma pessoa que não acredite, não tem a mesma fé que você. É o julgo desigual que a palavra fala. E nesse texto ele fala de quebra de aliança. Não temos nós todos o mesmo Pai? Nós todos não acreditamos no mesmo Deus? Aí vocês vão lá e se casam com pessoas que acreditam em outros deuses. Vocês estão quebrando o pacto. Aí, num determinado momento, ele fala assim, no 14, as pessoas iam e ofertavam as coisas para Deus e Deus não dava bola. Aquela mesma história, o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Aí no 14 ele fala assim, por quê? Porque o Senhor for testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Eu não estou aceitando as suas ofertas porque você foi infiel. Você esqueceu da mulher da sua mocidade, você adulterou. Vamos lá. Qual que é a natureza do divórcio? Vamos falar de divórcio agora, que é uma coisa totalmente contrária ao casamento. A natureza do divórcio. O divórcio não foi instituído por Deus. Ele foi permitido por Deus por causa da dureza do coração dos homens. Mas nunca foi vontade de Deus. E não é. O divórcio é uma quebra de aliança. Você fez um pacto com a sua esposa, com o seu marido, perante Deus. E você quebrou aquilo que você tinha pactuado. Essa é a natureza do divórcio. Por que acontece o divórcio? Dureza de coração. Falta de cuidado um com o outro. Egoísmo. Pecado. Falta de bom senso. Quais as consequências de um divórcio, gente? A pessoa é tão egoísta que às vezes ela fala em divórcio. Mas quais as consequências? Aqui no texto ele fala que teve muita dor, muito sofrimento. O divórcio é como você matasse uma pessoa, psicologicamente. É uma violência emocional. É uma violência emocional. Quem já passou por isso ou já conviveu com pessoas que passaram por isso, acaba com a pessoa. E traz muita dor e graves problemas. Tem alguma coisa a ver com o reino de Deus, com a pureza, a santidade, o amor, o companheirismo, perdão? Tem paciência, longanimidade? Tem? Não tem. Então, divórcio é, como que se diz, é uma derrota para o crente. Lógico, em certa situação não tem o que fazer, né? Você não pode ser violentado, você vai ser abandonado, você tem a questão da fidelidade também, as pessoas são traídas, até Deus permite, você não é obrigado a ficar com alguém que está te desrespeitando.
mas não é legal. Eu trouxe uma pesquisa aqui, ó, da literatura que eu usei. Filhos que vivem com mãe divorciada têm 30% mais chance de sofrer acidente. Tem 50% mais chance de ter doenças psicossomáticas. De 40% a 70% de chance de repetir de ano. E quase 70% dos casos que foram expulsos da escola, na minha época, ir para a diretoria, essas coisas, são frutos de famílias separadas, de pais separados. Você vê que só coisa ruim. Então, irmãos, até peço perdão se eu trouxe uma mensagem não muito agradável, mas é um alerta para o povo de Deus. Casamento é algo extremamente sério, está no centro da vontade de Deus, que é a base de uma família, que é a base da igreja. Então vamos tomar muito cuidado e lutar por essa instituição que foi criada por Deus, dentro do coração das pessoas, que traz frutos maravilhosos, sabe? Que nos protege desse mundão cheio de vãs filosofias que nos afastam de Deus. Uma pessoa passa pelo divórcio, tem problema com o relacionamento com Deus, enfim, são vários problemas. Então vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos casamentos, vamos investir no nosso cônjuge, vamos agradá-lo, vamos jogar frescobol com ele. Amém?